da Previdência Social e Pública, e que também integra a parte da saúde do servidor público, especialmente o IP Saúde, é uma luta nossa, né? Mas a gente entende que é importante a inserção na questão política como um todo, né? Porque está tudo relacionado, e temos uma boa relação aí com o município, algumas entidades do município também que fazem parte da nossa entidade, e nós estamos, então, abrindo a possibilidade de ouvir os candidatos a prefeito de Porto Alegre e vereadores vinculados ao serviço público, né? Então, está com a palavra aí para poder expor o teu pensamento. Eu acho que normalmente a gente tem feito os primeiros 30 minutos para a exposição, entre 30 e 40, e depois algumas perguntas aí do pessoal. Fica à vontade, então, seja bem-vindo. Bom dia a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer pela oportunidade, pelo espaço, de poder estar apresentando para vocês a minha plataforma de candidatura a vereador em Porto Alegre. Acho que seria importante eu poder me apresentar para vocês, né? Eu sou natural de Canela, na Serra Gaúcha, e em 2007, aos 18 anos, eu me mudei para a capital para poder estudar. Eu sou de origem humilde, minha mãe camareira de hotel, meu pai caminhoneiro. Eu estudei em escola pública no ensino fundamental e no ensino médio, já pensando em poder entrar numa universidade federal, e lá na Serra não tinha nenhum cursinho pré-vestibular, eu consegui uma meia bolsa numa escola particular e aí isso qualificou um pouco o meu ensino, acesso a informações, enfim, e eu consegui ser aprovado em 3 universidades federais, primeira vez saindo do ensino médio. Acabei escolhendo aqui Porto Alegre, porque era mais perto da minha casa, porque a universidade era mais reconhecida no meu curso. Quando eu me mudei para cá, eu morei na casa estudante, e morar na casa estudante acho que foi um diferencial no meu processo de formação, porque talvez o curso de engenharia ele é um tanto quanto duro, né? Vem de origem militar, então é bastante cartesiano, assim, e aquela experiência de convivência com alunos da casa que moravam na casa estudante, que vem de tudo quanto é lugar do estado, que vem da vulnerabilidade, fez com que eu tivesse um processo de formação diferenciado, principalmente no campo social. Eu agilizei a minha formatura, ao invés de me formar em 5 anos, eu me formei em 4 anos e meio. Era uma estratégia que as melhores oportunidades elas acontecem no começo do ano. E assim que eu me formei, tinham 48 colegas se formando em engenharia química comigo, e eu fui um dos 8 que estava já empregado antes de ter o diploma. Eu tinha sido aprovado num processo seletivo, num programa de trainee, onde tinham mais de 20 mil engenheiros recém-formados do Brasil inteiro concorrendo, e eu fui um dos 19 selecionados. Era um momento do auge da economia no Brasil, então tinham muitas oportunidades para a área da engenharia. Foi no Grupo Votorantim, eram fábricas de cimentos, então eu conheci e trabalhei em 7 fábricas do Brasil, trabalhando com grandes obras de infraestrutura, cuidando da qualidade do cimento, a usina nuclear de Angra 3, a usina hidrelétrica de Belo Monte, a obra do metrô do Rio de Janeiro, o metrô de São Paulo, os estádios, estádio do Grêmio aqui. Então, toda a qualidade do cimento dessas grandes obras eu estava lá apoiando tecnicamente no controle de qualidade do produto específico para cada grande obra dessa. Eu sentia muita saudade de Porto Alegre, porque eu estava morando fora, enfim, sabe que os cimentos geralmente ficam longe, né, dos grandes centros. E quando abriu um concurso para a Secretaria Estadual da Saúde, eu pensei, é a oportunidade da minha vida de poder trabalhar na capital, que as oportunidades aqui em Porto Alegre, por ser uma capital que tem 70% da economia no nível de serviços, é difícil de ter oportunidade para quem trabalha na indústria. Então, quando abriu essa oportunidade na Secretaria Estadual da Saúde, eu pensei, é a oportunidade da minha vida. Só que era uma vaga, né? E eu tinha vários colegas, foram 500 engenheiros químicos inscritos no concurso, e eu pensei, vai
vai ser difícil, mas mesmo assim me joguei e passei a estudar 16 horas por dia e, bueno, acabei sendo aprovado em primeiro lugar no concurso. E aí depois eu acho que começou um pouco da minha vida política ali, porque por mais que tivesse aprovado um concurso, engenheiro químico na saúde não era um cargo prioritário, até porque era um cargo novo e era o final do governo Tasso e não tinha previsão de nomeação. E aí eu comecei um movimento de liderar os aprovados para pressionar para que tivesse as nomeações. A gente começava a juntar todas as demandas técnicas que tinham na área da saúde. Um dos critérios, um dos temas que tinha que estudar para o concurso era o Plano Estadual de Saúde. Então, por ali, a gente sabia todos os gargalos, todas as demandas que tinham da secretaria e que justificavam a necessidade daquele concurso, e não tinha um grande concurso desde 1994. Então, vários dos resultados necessários para a pasta da saúde, eles estavam precisando, enfim, várias coisas aconteciam de risco à saúde e que não eram cobertos e não tinham recursos humanos para poder tocar. E nisso eu acabei sendo nomeado, eu acho que de tanto de incomodar, de tanto pressionar, de tanto movimento que a gente se juntou junto com os aprovados, me nomearam no dia 2 de dezembro de 2014. Foi a última nomeação ali do governo Tasso. E aí eu entrei na transição do governo Sartori. Eu sempre fui um tanto quanto nerd na faculdade, me formei em engenharia com uma média relativamente alta, sem ter reprovado em nenhuma disciplina. Depois, no serviço público, fui um workaholic solto no serviço público. Então, como eu tinha vindo de um programa de trainee de uma indústria, eu estava sendo preparado e acelerado para poder fazer gestão, para poder liderar, para um programa de trainee eles investiram em mim R$ 300 mil em formação, capacitação, e o objetivo de um programa de trainee é tu poder formar uma liderança que seja muito mais barata do que tu tá pegando do mercado pronto. Então, é uma perspectiva para ali 10 anos depois que tu tá na empresa, tu virar um diretor. Eu tive todo esse processo de formação e esse investimento, e quando eu cheguei no Estado, era como se eu tivesse a oportunidade de poder aplicar aquilo, porque eu cheguei no nível central da Secretaria Estadual da Saúde, e tinha exatamente a necessidade de tocar aquilo que eu estava preparado para fazer, em termos de perfil. Porque o concurso público, ele te seleciona por um perfil talvez técnico, capacidade que tu tem em relação ali ao edital. Mas para tu dar resultado no teu dia a dia como servidor público, tu precisa ter uma questão de perfil, tu precisa ter o perfil para aquelas atividades que são necessárias. E eu tinha o perfil ideal. Então, eu entrei no programa de vigilância da qualidade da água para consumo humano. E era um programa relativamente estruturado, já tinha uma servidora que há 20 anos coordenava e nunca tinha trocado, então ela tinha uma boa bagagem ali de implantação do programa. Mas tinha suas dificuldades para qualificar um pouco por falta de recursos humanos mesmo. Então, quando eu cheguei, precisava dar um up, assim, e foi o que eu fiz. Não se tinha, para vocês terem uma ideia, o levantamento de quantas estações de tratamento de água tem no Rio Grande do Sul. E quando eu comecei, me deram a atribuição de ser responsável pelas inspeções sanitárias no estado. Eu sou fiscal sanitário estadual. E dentro do SUS, a nossa competência no estado é coordenar as ações e poder qualificar e poder formar os municípios para que eles possam executar as ações da melhor forma possível. Então, num primeiro momento, eu comecei fazendo, executando, porque eu precisava aprender como é que era, e fui para o campo. Eu viajei mais de 40 mil quilômetros dentro do Rio Grande do Sul, fazendo inspeções sanitárias nas estações de tratamento de água, avaliando como que estava o processo de tratamento de água, vendo a questão de riscos que tinha para a saúde da população e, por ali, priorizando a questão de políticas públicas. A gente, a partir no Plano Estadual de Saúde de 2016 até 2019, a gente conseguiu colocar como meta ter pelo menos uma inspeção sanitária por ano em cada estação de tratamento de água. Isso poderia reduzir os riscos à saúde de mais de 7 milhões de pessoas. Pensando que a água que ela é produzida, que todo mundo bebe, e por mais que quem talvez compre água mineral e eu não tenho risco, porque eu estou comprando, e nem é critério de mais qualidade uma água mineral, mas tu também é exposto àquela água porque tu toma banho. Ninguém toma banho com água mineral, né?
Então, e também, assim, os riscos que tu tem de estar tomando banho com a água é a questão substâncias orgânicas, por exemplo. Quando tu aquece a água, aquilo pode evaporar, pode entrar pelas vias respiratórias, pode entrar pelos poros da pele. Então, tem coisas super importantes ali de serem preservadas, cuidadas. E quando eu entrei como engenheiro químico, pensando em substâncias químicas que possam estar na água, eu acho que qualificou muito no Rio Grande do Sul a questão da vigilância sobre a qualidade da água para o consumo humano. Continuei a minha militância para que os outros aprovados no concurso fossem nomeados. E isso só veio acontecer no final do governo, no final do prazo do concurso público de 4 anos, que foi no governo Sartori. Quando eles foram nomeados, e aí entraram mais todos os outros engenheiros químicos, que eram uma vaga para cada cidade, né? Então, acho que foram 12, 13 engenheiros químicos que foram nomeados. Eu já tinha uma bagagem ali de 3, 4 anos e pude formar eles, acelerar o processo deles, de eles entrar nos processos de trabalho mais rápido. E com isso, hoje o Rio Grande do Sul tem um dos melhores resultados em termos de programa de vigilância da qualidade da água para consumo humano no estado. Eu acabei sendo selecionado, sendo escolhido para ser o representante de todas as secretarias estaduais da saúde no processo de revisão do padrão brasileiro de potabilidade. Então, eu também, ao longo do primeiro período, eu fiz mestrado, e o meu mestrado eu apliquei na área de agrotóxicos na água para consumo humano. Então, antes ali de começar a nossa reunião aqui, estava sendo comentado a respeito de quanto o governo atual está macunado com a questão do agronegócio, e a área que eu pesquiso, a área que eu atuo, envolve essa questão de riscos de agrotóxicos na água. O meu mestrado foi sobre agrotóxicos na água. E tem chegado agrotóxicos na água. E cada vez em maior quantidade e cada vez em maior concentração. Mais municípios estão tendo e a concentração dos agrotóxicos encontrados na água está subindo. Só que tem todo um aparelhamento político por trás para impedir que o acesso dessa informação chegue na população. Por quê? Porque mexe com os interesses do agronegócio. Hoje, o PIB brasileiro ele tem 40% de representação do agronegócio. E 30% desses 40% são da indústria química que comercializa os agrotóxicos. Aqui no Rio Grande do Sul, anualmente, se vocês observarem nos dados do IBAMA, o volume de agrotóxico comercializado ele tem aumentado. Vocês podem, toda vez que tem uma manchete, recorde da safra, recorde, aquilo ali também está atrelado ao volume de agrotóxicos que está sendo aplicado no território. O que a gente tem de riscos em relação a isso? Quando tu observa a incidência de câncer aqui no estado, 20 mil gaúchos morrem por câncer todos os anos. E para fazer o Plano Estadual de Saúde de 2020 a 2023, uma das informações que tinha lá no relatório técnico é que a incidência de novos casos de câncer são 5 novos casos a cada 1.000 pessoas todos os anos aqui no Rio Grande do Sul. Quando tu olha para essa incidência a nível Brasil, é o valor de 3 casos a cada 1.000 pessoas todos os anos. O Rio Grande do Sul tem quase o dobro, tem 5. O que acontece diferente aqui no território? Eu não tenho dúvidas de que passa pela questão dos agrotóxicos. E aí, com essa formação que eu tinha, pesquisando, estudando, olhando, lendo artigos científicos e aplicando, vendo no dia a dia, porque eu tinha a oportunidade de ter uma formação com os melhores professores na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e retroalimentar com dados reais sobre o território aqui do estado. E poder estar analisando essas informações à luz da literatura científica mais atualizada da área. Isso potencializou muito o meu processo de trabalho como servidor público do SUS gaúcho. E com isso, ao ter alavancado resultados, ter jogado um canhão de luz para essa área, eu acabei sendo selecionado para representar todas as secretarias estaduais de saúde no processo de revisão do Padrão Nacional de Potabilidade. E nisso, eu já tinha ingressado no doutorado, e no doutorado eu ampliei um pouco para
para além de agrotóxicos e estava olhando assim as contaminações químicas na água e as doenças crônicas, as contaminações microbiológicas e as doenças agudas. E nisso eu tive em 1 ano e meio um processo de formação extraordinariamente incrível, que era como se eu tivesse todo mês uma reunião em Brasília ou uma reunião em Belo Horizonte com uns 40 profissionais dessa área, pesquisadores da USP, da Unicamp, da UFMG, da UFOP, da Federal de Viçosa, e podia estar ali o tempo todo discutindo aquilo que eu estava lendo, estudando e produzindo no doutorado, e como se eu tivesse um congresso particular todos os meses. E nisso qualificou muito o processo de revisão do padrão de potabilidade. Para vocês terem uma ideia, só para contar uma fofoca técnica aqui, de uma dessas reuniões que a gente estava tendo, era justamente para discutir e debater sobre os padrões, os parâmetros, quais os agrotóxicos que vão estar incluídos e excluídos do próximo padrão brasileiro de potabilidade. E imagine, era uma reunião muito tensa, porque tem uma pressão enorme, a sociedade cobrando, vocês acompanham frequentemente na imprensa a questão, novos parâmetros sendo liberados, novos produtos, e aí qual é o risco de saúde disso, né? Às vezes a gente não tem estrutura no Estado para acompanhar a velocidade de liberação de novos parâmetros. E nisso, numa dessas reuniões, tinham 2 mulheres extremamente competentes, qualificadas, e a linha de argumentação delas era muito forte e era difícil de contrapor. E aí, de repente, um colega de São Paulo me cutucou e, olha aqui, fui ver, @BASF, @Bayer. Elas eram das 2 maiores empresas da indústria química lá no processo de revisão do padrão de potabilidade para falar sobre os parâmetros agrotóxicos. Aí, imediatamente, eu pedi a palavra e aí eu fiz qualquer pergunta idiota e dei a ênfase. Eu quero aproveitar aqui a presença da BASF e da Bayer na reunião e fiz a pergunta. Ali elas morreram. E a partir dali a gente conseguiu passar mais parâmetros para serem avaliados no padrão de potabilidade e também com concentrações menores, com menos risco para a saúde pública. A saúde pública teve protagonismo e teve prioridade na avaliação do padrão brasileiro de potabilidade, que vai estar no Brasil para os próximos 10 anos. E eu contribuí com esse processo e posso trazer hoje para vocês, da União Gaúcha, a questão desses resultados que eu tenho na minha trajetória, na minha carreira, que levaram, inclusive, a ter o reconhecimento do Ministério da Saúde como destaque a nível Brasil, e que 2019 a vigilância ambiental no Brasil completou 20 anos, eu participei de 5 desses 20 anos, e eu recebi uma homenagem pelos fatos relevantes, enfim, pelo trabalho, o quanto pôde contribuir a nível Brasil. E aí, para fazer uma correlação com a principal pauta aqui, né, como servidor público, e também na reunião aqui da União Gaúcha, em defesa da Previdência Social e Pública, né, que o que adianta a gente ter uma carreira trabalhando e pensando, talvez, numa qualidade de vida na aposentadoria, pensar em se aposentar bem e poder usufruir dessa fase da vida, se de repente a gente vai ficar sujeito a desenvolver uma doença crônica como o câncer. Então, o meu trabalho, ele contribui para isso, para evitar, para tentar avaliar os riscos que tenham dessa doença e poder diminuir eles. Só que o que acontece que me frustrou muito como técnico é que a gente tem muitos interesses por trás do agronegócio. O dinheiro, ele sempre se sobrepõe à importância social. Então, por mais que eles saibam dos riscos que estão expostos ao ter esse volume grande de agrotóxicos, eles continuam vendendo. E hoje a gente tem como secretário da Agricultura Kovács Filho, um deputado federal do PP e que está macunado com o agronegócio. Tem um PL, que eu não sei se vocês ouviram, que é o PL do veneno, ele está tramitando no Congresso, e um dos itens que tem nesse PL, pensado pelo Kovács Filho, é o seguinte: ele altera uma lei de 1989 sobre a liberação de agrotóxicos no território brasileiro. O ano que eu nasci, essa lei estava sendo publicada no Diário Oficial da União. Toda vez que tem uma substância que ela tem riscos carcinogênicos, teratogênicos, que podem provocar câncer, podem provocar alterações genéticas, essa substância ela é proibida, não pode comercializar no território brasileiro. E o Kovács Filho
pensando no agronegócio e só no lucro a qualquer custo, vai lá e propõe que essas substâncias possam ser liberadas em fase de teste no Brasil. Não há dose segura para essas substâncias. Uma molécula que a população seja exposta, tu corre o risco de ter 10, 20 pessoas a cada 100 mil pessoas que vão estar desenvolvendo uma doença crônica como câncer. Então, com tudo que eu li, com tudo que eu estudei, com tudo que eu vi, e principalmente motivado pelo pacote de reforma administrativa do governo Eduardo Leite, me tirou do eixo, colegas. Me tirou do eixo. Eu, que era um servidor público, workaholic, que estava lá, final de 2019, sendo convidado para a Semana Estadual da Água, em São Paulo, sendo convidado para palestrar em congresso. Eu dei uma pausa na minha carreira, larguei tudo e virei um grevista holic. Eu fiz greve, com muita dor no coração, foi muito difícil essa decisão de fazer greve, porque eu tinha várias agendas importantes, várias agendas para concluir no ano em relação ao programa que eu estava ajudando a trabalhar no Estado, com colegas relativamente novos, que talvez precisavam de mim para estar lá, viagens agendadas, cursos, capacitações que tinham para os municípios. Eu cancelei tudo e entrei de greve. E ao entrar de greve, eu fiquei mergulhado nos gabinetes dos deputados federais, dos deputados estaduais da Assembleia Legislativa. Eu tentei mobilizar para que a gente tivesse aprovação na Câmara de Vereadores de Porto Alegre, uma moção que teve em mais de 300, 400 cidades do estado, moção de repúdio em relação ao pacote, com muitos dos partidos que estavam lá para votar, os próprios vereadores do partido dizendo que não era para aprovar aquele pacote, e mesmo assim foi aprovado. E aí, ao percorrer os gabinetes dos vereadores em Porto Alegre, ao percorrer os gabinetes dos deputados estaduais, ali, pessoal, foi onde eu fiquei muito triste e frustrado com a qualidade da representação política que a gente tem e as demandas que a gente tem como sociedade e os interesses que eles representam lá como políticos, né? Eles estão macunados com o agronegócio, macunados com o mercado financeiro, macunados. A gente, como servidor, eu tenho lido diariamente os jornais, eu entrei de férias, eu usei 30 dias da primeira e única licença prêmio que eu ia ter, e depois entrei em licença para concorrer ao mandato eletivo de vereador em Porto Alegre. Nisso, já vai fechar aí 5, 6 meses que eu estou dedicado exclusivamente à política e me preparando para poder ter essa candidatura e lendo diariamente Zero Hora, Correio do Povo e Jornal do Comércio. E é um ataque diário dos principais veículos de comunicação e que tem, enfim, o poder de formar a opinião dos gaúchos em relação aos servidores públicos. E eles nos culpam pelos problemas que existem no Estado. E aí isso reflete no dia a dia na população. Quando eu estou viajando a trabalho, que eu me apresento como servidor público, às vezes o pessoal quase quer pegar alguma coisa e dar na gente, porque pelo que se forma em termos da opinião pública sobre o que é um servidor. E a gente precisa ter um contraponto a isso. A gente precisa ir lá e mostrar as informações. E muitas vezes o governo executivo, como o Sartori, como o Eduardo Leite, eles não deixam as coisas boas que a gente produz dentro do Estado aparecer, porque se essas coisas aparecerem, vai tirar deles o poder de poder estar aplicando essas reformas administrativas, poder estar atacando a nossa carreira, poder estar olhando, né, para... Porque quando se... Daí, tentando... Desculpa a minha dialética, eu estou aqui falando um monte, eu estou me encaminhando para as conclusões, uns 5 minutos eu já encerro a minha fala. Mas quando a gente olha para a situação econômica do Estado, financeira, desde o governo Sartori, eles só olham para a questão das despesas. E aí, quando olham para as despesas, nós somos os servidores públicos, e nos culpam, nos responsabilizam pela crise econômica do Estado. Mas eles não olham para as receitas. A classe política não investe a sua energia nas receitas. Por quê? Porque quem eles defendem como interesse tem a parte nas receitas. Então, quando a gente olha para os dados financeiros do Estado, 40 bilhões de reais em dívida que as empresas sonegadoras de impostos não pagam para o Estado. Quantas folhas de pagamento daria para pagar dos servidores públicos do Estado 40 bilhões de reais que eles estão devendo? Tem as isenções fiscais, são 10 bilhões de reais de isenção fiscais para... E aí, qual é o retorno que a gente tem para a sociedade dessas isenções? Será que
o que a gente abdica de receita, que pela lei de responsabilidade fiscal, que os neoliberais tanto usam, será que essa abdicação de receita está correlacionado com o que a gente precisa de investimento do Estado? O Estado há anos não consegue investir, tem um percentual baixo do seu orçamento para poder estar investindo em obras de infraestrutura. As condições, pessoal, eu, como servidor público, como fiscal sanitário, trabalhar ali na Santana, eu fiquei durante um ano, não tinha banheiro masculino ficou interditado um ano, era um horror, era insalubre. Aliás, hoje é insalubre. A gente se mudou todo mundo lá para do lado do shopping Bourbon Ipiranga, onde era a FEPS, que o Sartori extinguiu, todo o Centro Estadual de Vigilância e Saúde está lá. Até hoje, nosso banheiro é um container. É aquela coisa provisória, quando tem uma festa, céu aberto, tu bota aqueles containers. É assim que é o banheiro para 500 servidores públicos estaduais. Então, esse dinheiro que tu precisaria separar para tu estar podendo fazer as reformas administrativas, as reformas de infraestrutura mínimas, estruturais, para tu poder dar uma condição de trabalho digna para o servidor, a gente não tem. E quando se olha também para a questão de receitas, como eles ficam, o poder político atual, o tempo todo usando essa energia para estar atacando a nossa categoria como servidor público, para estar olhando e dizendo que o nosso problema é a Previdência, quando, na verdade, historicamente, o que eles fizeram? Não é rombo da Previdência, é roubo da Previdência. Eles pegaram o dinheiro que deveria ser nosso para a nossa aposentadoria e começaram a aplicar em outras coisas. E daí agora eles estão tendo que tirar o dinheiro que entra da arrecadação para poder pagar a Previdência de um dinheiro que eles pegaram lá atrás. Mas eles usam como se nós fôssemos os responsáveis por isso. Só que, na verdade, a gente contribuiu durante toda uma carreira para poder ter a Previdência no final da vida. Eu, como servidor público novo, né, represento uma nova geração de servidores. É raro o meu perfil, porque jovem no serviço público hoje é quase uma extinção, né? Porque a gente se aposentou uns 30 mil servidores no Estado e eles não repuseram. Então, eu sou um dos poucos das últimas levas que tiveram um mínimo de reposição no Estado. Eu tive que contribuir com 14% para a Previdência. Ora, quando tu olha aí o INSS, quem está com uma carteira de trabalho assinada, o que eles contribuem é 7, 8%. A gente está contribuindo 14%. E aí, quando chega lá para pensar em se aposentar, não vai se aposentar, vai ter que pagar mais, vai ter que... Eu acho um absurdo também o que fizeram de taxar os aposentados. Pelo amor de Deus, eu sou neto de um operador da CE, tinha 7 filhos, 14 netos. Eu não passei fome na vida porque o meu avô, com a boa remuneração que ele tinha em relação à minha realidade, ele me ajudou comprando durante 2, 3 anos rancho lá para a minha família poder ter comida em casa, me ajudou com a minha educação. E aí eu fico pensando triste. Eu lembro que eu estava indo para a Zona Sul, onde tinha uma reunião de servidores, que a gente estava mobilizado, eu cheguei a chorar indo para lá, lembrando quantas crianças poderiam talvez passar fome em função daquele dinheiro dos 10% que o Eduardo Leite tirou de quem já estava aposentado. Porque aquela sobra que tem dessas famílias que acabam ajudando os filhos, acabam ajudando os netos, numa condição de crise econômica que a gente está. E aí, por todo esse contexto, pessoal, é que eu dei essa guinada na minha carreira e estou me colocando à disposição como candidato a vereador em Porto Alegre, porque com tudo isso que eu vi na Câmara de Vereadores, na Assembleia Legislativa, a gente precisa de um contraponto forte e a gente talvez precisa de uma renovação em termos de liderança lá política para dar um contraponto em relação ao novo. Eu tive que ouvir com um plenário da Assembleia Legislativa lotado, um deputado estadual do Partido Novo, dizendo que ele tinha sido vaiado e todo mundo estava de costas para ele enquanto ele falava, e ele dizendo que para ter um contraponto para ele tinha que disputar no voto, se eleger para poder subir na tribuna e para poder estar dando contraponto. Então, é isso que eu estou fazendo hoje. Quero disputar espaço, quero, com o meu nome, minha trajetória, minha carreira, poder colocar um nome à disposição do Porto Alegrense para eleger, para chegar lá e poder ter um contraponto em relação a esse exemplo do Partido Novo, que é um dos que mais ataca a nossa carreira de serviço público. E fico também bastante indignado, porque dos 6 servidores públicos da Secretaria Estadual da Saúde do Rio Grande do Sul, um deles é do Partido Novo. Como é que pode um servidor público concorrer pelo Partido Novo? Mas existe essa situação. Ele nem coloca aqueles servidores da saúde no currículo dele.
E é para poder ter um contraponto, pessoal, para poder ter uma voz de defesa ao serviço público e que pense também não só pela bandeira do serviço público, mas também pela a carreira e a trajetória que eu tenho, da vigilância, do combate que precisa em relação a essa questão do agronegócio, numa perspectiva de saúde, porque eu vi que eu tenho limitações como servidor público para poder alavancar resultados e diminuir os riscos que a população está exposta. Então, passa pelas decisões políticas, passa por quem tem o poder de decisão. E aí é por isso que eu estou hoje disputando espaço para poder estar lá nos poderes de decisão, porque eu penso que mais do que ter uma tese publicada com laurea, mais do que ter artigos científicos publicados em revistas A1, eu penso que para poder fazer a diferença tem que estar lá nas instâncias de decisão. E aí, com isso, eu encerro essa minha fala da apresentação e fico completamente à disposição para a gente poder trocar ideia, poder responder perguntas. Também queria fazer uma propaganda sobre as minhas redes. Quem quiser acompanhar do meu trabalho, eu já compartilhei ali no bate-papo o site, onde tem toda a minha plataforma de candidatura, e estou em todas as redes. Estou até no TikTok, porque a gente tem a geração Z, alfa, beta, corresponde aos 20, 25% da população. Essa população precisa ser despertada para a política, porque eu acho que a geração que está lá mais na frente já perdeu espaço para esses outros partidos. Obrigado, Luciano. Obrigado, Raquel, por ter apresentado o Luciano aqui na nossa reunião. Realmente já tem algumas manifestações tuas aí. Eu já estive olhando também o teu site, né? Vi que a Raquel está lá como uma das apoiadoras. Só faltou tu dizer o teu número. Qual é o teu número? O meu número é 12.000. É bem fácil. É aquele que está lá. Eu até achei que era só do 12.000. Então é bem fácil. Bom, já temos inscritos aí. O Felipe está em primeiro lugar. Felipe. Vamos lá. Então, bom dia, Luciano. Quero te dizer que é uma grata surpresa te conhecer nessa manhã de segunda-feira, né? Tu és uma liderança, já dá para perceber isso. Tu és uma liderança, independente deste processo eleitoral. Eu sei que os frutos deste teu trabalho eles vão brotar para a sociedade. É esse o olhar que tu fica muito claro. Enfim, não preciso falar da maturidade do teu campo de conhecimento, né? Acho que a tua biografia, eu falava aqui paralelamente com alguns colegas, eu disse assim, que personalidade, né? Que pena eu te conhecer só agora, né? Mas também que gratificação, né? E eu já quero deixar um convite aqui para que, independente do processo eleitoral, tu venhas mais vezes aqui na União Gaúcha para a gente aprender contigo, aprender essa relação entre água enfim, e a questão da saúde nos interessa. Eu acho que a gente pode trabalhar junto e fazer coro a esse campo de conhecimento que tu domina e fazer os enfrentamentos necessários, né? Então, queria arrancar saudando e agradecendo tua presença e enaltecendo essas virtudes que tu apresenta muito bem aqui, né? Bom, a minha pergunta, ainda eu estou um pouco encantado com a tua biografia, tá? Então, a minha pergunta é como é que tu tem pensado esse processo de vereança, né? Como tu imaginas que tu pode intervir nesta área no campo municipal, né? Queria te escutar um pouco isso, assim, o que tu pesquisou, o que a questão da água do município, nós temos a questão do DEMAI, né? Eu queria te escutar um pouco aí mais na questão da esfera municipal. E mais uma vez saudar pela tua presença e dizer assim, siga, porque é muito gratificante ver lideranças como tu por aqui. Bueno, perfeito. Obrigado, Felipe. Fico honrado com as tuas palavras. Em relação à água, ao saneamento básico em Porto Alegre, a gente, quando olha em termos percentuais, talvez possa até dizer, nossa, Porto Alegre se destaca, tem 60% de tratamento de esgoto, tem abastecimento de água para 100% da população, é isso que está lá no SNIS, é o Sistema Nacional de Informações de Saneamento. Só que quando tu vai olhar a realidade, passar
pelos bairros, caminhar. Eu estou caminhando 20 quilômetros por dia nos bairros. Eu até estava tentando ir em nutricionista, estava tentando praticar atividade física, né? Começa a formar aquelas gorduras que ficam entre os olhos, começa a correr risco de saúde. E, não conseguia perder, porque essa rotina de viagem bagunça tudo, bagunça o sono, bagunça a alimentação. E agora, caminhando 20 quilômetros por dia na cidade, tinha até uns gominhos no abdômen que estavam extintos, estão reaparecendo, né? Mas a gente vê, por exemplo, na Lomba do Pinheiro, que no orçamento participativo colocou como prioridade o saneamento básico, eles chegam a ficar, às vezes, 7 dias sem água. 2020, capital do Rio Grande do Sul, e as pessoas ficam sem água, a água que é um direito humano, e ainda colocam lá no sistema de informação como se tivesse tudo perfeito. Então, tem a demanda reprimida da questão de capacidade de abastecimento de água, tem uns 3, 4 bairros que estão precisando, e aí tem um projeto lá na região do Arado, que é a estação de tratamento de água do Arado, só que precisa ser acelerado esse projeto, porque tem vários condomínios se instalando ali na agronomia, e aí pega ali a questão da Restinga e da Lomba do Pinheiro, tu abastece esses condomínios que têm mais dinheiro, e tu deixa desabastecida a população desses outros 2 bairros que têm vulnerabilidade social. Quando tu olha para a expectativa média de vida, tem bairros como o centro que chega a 80 anos a população chega a viver. E aí quando tu vai ver esses bairros mais vulneráveis, eles reduzem quase 10 anos. E aí o que mais escracha a desigualdade social que a gente tem na capital é a diferença da expectativa de vida entre os bairros que tem da vulnerabilidade social. E aí, quando a gente olha para esses resultados, 60% de tratamento de esgoto, é um resultado bom, porque tem várias cidades no estado que é 0, né? Mas quando tu olha a população de Porto Alegre, é 1.500.000 pessoas. Então, se tu tem 40% que não trata, significa que tu tem 600.000 pessoas que não têm acesso a tratamento de esgoto. Isso é mais do que a segunda maior cidade do estado, que é Caxias do Sul. Esse esgoto bruto gerado, ele vai no Lago Guaíba. Eu estava até pensando, fazendo uma analogia assim, né, para poder fazer a população se dar conta, porque quando a pessoa puxa a descarga, ela pensa que está tudo resolvido. Se tivesse um bombeamento do esgoto de volta para casa que não é tratado, teria 600.000 pessoas com esgoto dentro da sua casa. Só que é uma coisa que as pessoas não enxergam, uma coisa que as pessoas não veem. Qual é o risco de saúde disso? A questão de protozoários, né? Teve um surto em Santa Maria, não sei se vocês acompanharam, o maior surto do mundo de toxoplasmose. Toxoplasmose tem um risco, principalmente para mulheres grávidas, tem que fazer o exame, né, no pré-natal, para ver se não tem na fase aguda, porque pode ter problema de má formação do bebê ou até mesmo aborto. Aconteceram 6, 7 abortos lá, 1.000 pessoas infectadas no mesmo período, e 10% manifestam sintomas, então é possível que tenha tido mais de 10.000 pessoas infectadas de toxoplasmose em Santa Maria no mesmo período. É um protozoário que a gente encontrou ali na água. E ele não é removido pelo cloro, ele é removido pela etapa da filtração. A filtração, para vocês terem uma ideia, os projetos que a gente tem das estações de tratamento de água, eles são da década de 70. Então, é como se fosse uma máquina de lavar, que tem capacidade para 6 quilogramas, e a gente está colocando 12. O que acontece quando tu bota mais roupa na máquina do que a capacidade que ela tem de lavar? A roupa sai suja. Então, é esse o risco que a gente tem em relação à água para consumo humano no estado. É os protozoários. Eles vêm do gado, chega a ter estudos aí de veterinários que 100% do gado emite protozoários nas fezes. A gente tem mais gado do que gente no Rio Grande do Sul. E cada grama de fezes tem 10 na 7, 10 na 8 oocitos do protozoário. Mas, voltando aqui para a realidade de Porto Alegre, para ser objetivo na tua pergunta. 2 das 6 estações de tratamento de água já tiveram diagnóstico de protozoário no ponto de captação. Se tem uma falha no processo de filtração, pode chegar protozoário nas pessoas. E a gente, olhando os dados, vê que tem falhas. E olhando até, tá no DataSUS, notificações de giardíase e criptosporidiose. Chegou a ter 1.000 pessoas no ano de 2016. A gente também tem a capital com maior incidência de HIV. No estado, são 60.000 pessoas em tratamento com antirretroviral, mas são mais de 150.000 pessoas que têm diagnóstico com HIV. Essas pessoas, 80.000 que têm HIV e não estão com tratamento com antirretroviral, elas ficam sujeitas a qualquer momento desenvolver o estágio da AIDS. Uma pessoa que bebe uma água contaminada com protozoário e está no estágio da AIDS, pode ser fatal, pode ir para o cérebro, pode matar. Da mesma forma, uma criança, um bebê,
um idoso, um imunodeficiente, um transplantado, quando bebe uma água que tem esse risco, pode ser fatal. E não tem aquele monitoramento frequente para saber se está tendo ou não. Então, quando eu levanto a bandeira do saneamento básico, eu digo, tem 600 mil pessoas sem acesso a tratamento de esgoto, vai parar tudo no Guaíba, a gente capta essa água com a merda de 600 mil pessoas para beber de volta. Se não está tratado o esgoto, aumenta o risco de lá no processo de tratamento da água dar uma falha e vir essas doenças para a população. Só que aí, Felipe, não é uma questão só de Porto Alegre, é muito mais do que isso. Quando eu estava estudando e lendo a Lei Orgânica de Porto Alegre para me preparar, lá tem um fórum que junta as câmaras de vereadores da região metropolitana. Então, precisa ter alguém na Câmara de Vereadores de Porto Alegre que domine essa área, que paute essa área, porque as cidades que estão em torno do Rio Gravataí e em torno do Rio dos Sinos, eles também têm que melhorar os resultados e indicadores de saneamento básico, porque essa água que está vindo das 4 milhões de pessoas da região metropolitana está chegando aqui na água de Porto Alegre. Então, não é uma coisa fácil, não é algo que a gente vai conseguir resolver de um dia para o outro, mas precisa iniciar uma política pública forte na área do saneamento básico. A gente tem o Rio dos Sinos e o Rio Gravataí. O Rio Gravataí é o rio mais poluído do estado e o Rio dos Sinos é o segundo mais poluído do estado. E os dois desagam aqui no Guaíba. E tem um ponto de captação de água, que é a estação Moinhos de Vento e a estação São João. Olha as peças que o destino nos prega, né? A pior qualidade da água bruta captada está indo para a população mais rica de Porto Alegre, que é no Moinhos de Vento. E aí é uma coisa que transcende, é independente da classe social, da classe econômica. Saneamento básico é uma coisa que atinge a todos, é interesse de todos, é uma pauta que, assim, independente da ideologia, independente do partido, eu acho que a gente deveria unir esforços para poder estar conseguindo os recursos necessários para investimento da área. E aí, Felipe, tem 80% de capacidade instalada para tratamento de esgoto, desde 2015, 16. A gente trata 60%. Tem 20% da capacidade instalada que está ociosa. Por quê? Porque falta a questão de se conectar na rede. Então, tem que ter alguma política para que as pessoas se conectem na rede de distribuição de esgoto, para que aquele esgoto seja efetivamente tratado. E também tem que ampliar, tem que construir estações de tratamento de esgoto para os outros 20% que a gente ainda não tem. E essas obras de infraestrutura, como aconteceu no Paraná, como aconteceu em Pernambuco, que investiram 7, 8 bilhões de reais em saneamento básico, é dinheiro que é injetado aqui na economia do Estado, que vai gerar emprego, vai gerar renda, vai circular, vai gerar ISS, o nosso imposto para aumentar a arrecadação de Porto Alegre, vai gerar ICMS para aumentar a arrecadação do Estado. Então, investir na área do saneamento é muito estratégico. Tu reduz risco de saúde, tu reduz o custo que tu tem em assistência das pessoas que adoecem pela falta de saneamento, tu melhora a questão tu valoriza o território no sentido de um bairro, uma região que não tem saneamento básico. Quando tu coloca saneamento básico, tu agrega valor, aqueles terrenos vão valer mais, tu melhora a oportunidade de turismo. Porto Alegre tem mais de 70 quilômetros de orla do Lago Guaíba, e a gente só pode ali olhar o sol, que é lindo, mas vem uma caatinga, um cheiro ruim, tu não pode tomar banho na água. Imagine com o calor de Porto Alegre, se todo mundo pudesse, no final do expediente, no meio da tarde, de um dia de calor, tomar um banho no canal do dilúvio ou tomar um banho no Lago Guaíba. E não é sonhar, isso é possível. Eu tive férias, aí tive a oportunidade, o privilégio de poder ter ido para a Suíça, onde eu tinha um amigo que estava fazendo doutorado lá em Zurique. E o pessoal lá, no final do expediente, faz isso. Tem um canal que atravessa a cidade, tipo dilúvio, e o pessoal toma banho, fica lá tomando vinho, comendo um queijo, um chocolate, no final da tarde, no pôr do sol, na beira do canal. Então, é um espaço que a gente pode aproveitar, e a competência é do município. A competência passa pela Câmara de Vereadores, que tem o papel de fiscalizar. Um fiscal sanitário, 6 anos com experiência em fiscalizar, eu penso que eu estou preparado para poder assumir uma das vagas na Câmara de Vereadores e poder qualificar e melhorar essa área, Felipe. Obrigado, Luciano. Nós temos a última pergunta, porque já está terminando o horário. O próximo candidato também já está na sala de espera. Luciano, só para te perguntar também, lá no teu site deve ter a informação, por exemplo, se quiser fazer doação para a tua campanha, tem os dados lá para
se fazer? Ah, sim, por favor. Tá, A campanha é muito, cara, é doação legal, Engizine, tá lá tudo dentro dos conformes, tá no site também. ok. Ives, Não sei se o Eduardo estava escrito primeiro, Martinevski, não sei se... tá, desculpe, eu não Tá. vi. Bom Então, dia. Dado o adiantado da hora, eu gostaria apenas de cumprimentar o Luciano, né? Excelente apresentação. Obrigado por tu ser candidato, né? Por estar no serviço público, né? Tu é uma pessoa que, com teu perfil, certamente tu poderia estar na iniciativa privada, ganhando muito dinheiro, né? A tua plataforma é excelente. A questão dos agrotóxicos, eu sei bem disso. Eu tenho um sogro que é médico, que fala muito sobre esses problemas decorrentes do agrotóxico, diversas doenças causadas na população, no tratamento da água, mas eu não vou me estender agora, dado o adiantado da hora, e parabéns, Luciano. Obrigado, Eduardo. Ives, só para Ah, concluir, então. sim, tá, então, rapidamente, Luciano. Faço minhas palavras dos que me antecederam. Excelente apresentação tua, mas eu gostaria que a questão ambiental nos preocupa também. A questão da mina de carvão que está vindo aqui para o município metropolitano, o que ela pode causar em Porto Alegre em termos ambientais e o que a gente poderia fazer nisso? Essa é a pergunta. Obrigado, Luiz, pela pergunta. Eu tenho um canal no YouTube, Engenheirosine. Eu promovi uns 3, 4 debates, inclusive um suprapartidário, onde tinha Rede, PSB, PDT e não me lembro qual que era o quarto partido, debatendo o PV. PV, Rede, PDT e PSB debatendo o projeto da mina. Chamei quadros, chamei pesquisadores, chamei professores, lá tem mais detalhes. Mas, resumindo, a gente tem um risco principalmente do nosso manancial. Como ele vai estar usando ali na água e tendo os rejeitos, tendo todo o processo produtivo, se dá algum problema, tipo o que aconteceu em Mariana, Brumadinho, de desastre, ele pode contaminar o Lago Guaíba, e isso comprometeu o abastecimento de água para 1,5 milhão de pessoas. Ele tem muitos sólidos em suspensão, a maior parte do que tem que tirar é terra, é areia, é brito, não sei o quê. Aquilo gera uma poluição para o ar. Como está a 14 quilômetros de Porto Alegre, ele pode contaminar o ar da capital. Ao contaminar o ar da capital com sólidos particulados, isso pode afetar as doenças cardiorrespiratórias. E isso afeta principalmente as crianças. Aí, por exemplo, o Hospital da PUC recentemente fechou a ala de pediatria e recebeu um diretor novo. O diretor novo que o Hospital da PUC recebeu, ele é um médico que veio de Cubatão. Cubatão é uma cidade de São Paulo que teve aí vários anos do século, que foi a mais poluída do Brasil e na qualidade do ar pelas indústrias que se instalavam. Então, e além disso, esse risco mais iminente para Porto Alegre tem um risco maior para a sociedade como todo, para o mundo, porque é carvão mineral. Carvão mineral é um combustível fóssil e não renovável. E quando tu queima esse combustível, tu acaba gerando CO2, e gerando CO2 é o gás dos efeitos climáticos. A gente sofre com a questão de estiagens e enchentes, que está afetando muito nós aqui no estado, né? Em 2019 teve enchentes, várias pessoas perderam várias coisas. Em 2020 a gente começou tendo uma seca, mais de 300 municípios decretando calamidade pública. E depois que veio a seca, veio a enchente. Então, isso é resultado dos efeitos climáticos pela queima desse tipo de combustível. Então, o que o governador Eduardo Leite, até pelos fóruns que ele acompanhou aí no mundo, enfim, quando ele estava se preparando, vendo a questão da sustentabilidade, ele está agilizando, fez passar um código ambiental no Rio Grande do Sul para poder facilitar os caminhos para os empreendedores que sustentam ele. Ao invés disso, teria que ter um outro olhar de sustentabilidade, né, dos efeitos climáticos e do que pode ter para além de uma gestão de um governo, para uma geração, para o futuro. Efeitos climáticos é uma coisa muito grave. A gente está enfrentando hoje uma pandemia de coronavírus, de Covid-19. O que pode ter no futuro para a sociedade em relação aos impactos dos efeitos climáticos é algo muito pior do que a pandemia. Então, a gente tem que pensar isso, tem que pensar em políticas sustentáveis, tem que pensar em aproveitar energia elétrica solar, eólica, ou até mesmo, eu confesso para vocês que eu defenderia uma forma de energia elétrica que possa vir do nuclear, que eu acho que é até mais seguro em termos de coisa que pode acontecer, do que a própria combustão aí desenfreada de carvão mineral. Além disso, só para fechar,
o nosso carvão do Rio Grande do Sul ele tem um excesso de enxofre. Então, quando ele é queimado, ele também produz gases que têm gases de enxofre, chuva ácida. E essa chuva ácida que pode vir aqui para a capital, aí eu convido a área da construção civil para dialogar, porque isso pode fazer com que deteriore mais rápido as construções civis, os prédios e tal, possa gerar uma demanda de manutenção, possa gerar até um risco aí de desabamento dos prédios de Porto Alegre com chuva ácida que pode ter pela combustão desse carvão mineral com excesso de enxofre. Obrigado, então, Luciano. Terminou o nosso tempo. O candidato Paulo Klein já está na nossa sala. Seja sempre bem-vindo aí na União Gaúcha quando precisar. Muito obrigado. Obrigado, pessoal. Um forte abraço. Abraço. Seja bem-vindo, Paulo Klein, à sala da União Gaúcha em defesa da Previdência Social e Pública, né? Esse